Abriu em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. O homem não foi criado para viver só. Chega uma época que tem que dar um jeito, né? Achou? Capítulo 12, a partir do verso 7. Diz assim o texto: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que me para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém, igreja? Nossa oração e o desejo de Deus. Nossa oração e o desejo de Deus. Quantas pessoas sofrem tantas coisas, tantos males, aflições, desesperos, enfermidades, dores da alma, sentimentos frustrados, emoções conturbadas e tantas outras coisas. Pessoas que estão sofrendo e que lutam e oram para que Deus os liberte disto, para que Deus faça algo. Já deparei-me com situações angustiantes, tanto minhas como de outras pessoas, de outros irmãos, coisas que são impossíveis para nós e que nos angustiam. Mas uma coisa sei e aprendi nesses anos, é que devemos orar e muito para nós mesmos e para outras pessoas, para os nossos irmãos, para aqueles que necessitam de um milagre em sua vida, porque esta é a instrução do nosso Senhor. Ele disse: orai sem cessar, me busque em todo o tempo, clama a mim para que eu te responda. É uma oração, é uma diligência de Cristo, uma instrução de Cristo para a nossa vida. Temos que orar, temos que pedir, temos que clamar ao Senhor constantemente, para que tenhamos dele a solução ou resposta para os nossos pedidos. Ele disse: se pedirmos alguma coisa, o Senhor nos dará. Mas Paulo, ele nos ensina aqui sobre nossa oração e a vontade de Deus. A nossa oração e a vontade de Deus. Esse conhecimento, ele muda a nossa vida como mudou a vida de Paulo. Paulo entendeu a respeito da oração, e da oração que às vezes não é respondida, ou que é respondida, mas não é a nossa vontade. E nós temos que aprender que nem todas as orações vão ser respondidas conforme o que estamos pedindo. Nem sempre será dessa maneira. E Paulo compreendeu isto. E o nosso estado de espírito muda. A nossa visão das coisas, dos acontecimentos, das circunstâncias mudam quando nós compreendemos isto, quando nós entendemos isto. Mas infelizmente isto só será compreensível a alguém se passar por estas coisas, se estiver vivendo alguma coisa assim.
E há pessoas que estão orando há tanto tempo por alguma coisa. Pessoas que estão pedindo há tantos anos para alguém ou para alguma mudança na vida, na circunstância de alguém. E até agora isso não aconteceu. E Paulo aqui dá-nos algumas dicas a respeito deste tema. Nossa oração e a vontade de Deus. O que existe entre isto, de um lado e de outro? Primeiro, meu irmão, presta atenção. Eu vou pregar bem rápido, para que hoje temos ainda a ceia, não quero passar do tempo. Mas eu quero que você entenda isto. Algumas orações nossas não são respondidas. Não é que Deus não responde, é que Deus não responde conforme nós queremos. Paulo diz aqui no texto, olha, eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, por 3 vezes eu pedi isto. Mas aí então, ele disse, olha, o Senhor me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nessa situação. Deus, há tantas pessoas pedindo poder para isto, poder para aquilo, mas o verdadeiro poder, o poder de Deus, ele só vai se manifestar, meu irmão, na nossa fraqueza, não é na nossa força, não na nossa suficiência, não na nossa capacidade, mas na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Aí o poder de Deus então se manifesta. É desta maneira que o poder de Deus se revela em nossa vida. Eu nunca vi poder de Deus se revelar quando alguém se acha forte, se acha o cara, se acha o bambambam. Nunca vi isto. Nunca vi isto. Sansão, não é? Dançou. Ele achou que o cabelo dele, que Deus poderia fazer alguma coisa, mesmo sem o cabelo. E ele viu que Deus não faria isto. Se quebrou todo. Mas o que nós podemos aprender a respeito disso, entre nossa oração e o desejo de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida? Primeira coisa que nós aprendemos é crer que Deus tem o total controle da nossa vida. Diga assim comigo: entre minha oração e a vontade de Deus, eu vou aprender que Deus tem o total controle da minha vida. Olha o verso 9, o que Paulo está dizendo. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, Paulo dizendo, alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa, está em mim. Meu irmão, nós temos que crer, mesmo nas nossas orações, que Deus tem o controle da nossa vida. Nós dizemos isso, mas na ação não é bem assim. Nós falamos a respeito disso, pregamos a respeito disto, mas o efetuar isto, o realizar isto, é uma outra situação. E é nesse momento, meu irmão, que nós temos que verdadeiramente crer que Deus, Ele tem o controle da nossa vida. Ele tem o controle de toda a nossa situação. Na resposta de Deus, Paulo obteve a certeza do total controle de Deus sobre a sua vida, sobre o momento que passava a respeito desse espinho na carne. Qual é o espinho? Não sei. Teólogos falam de muitas coisas, mas o que interessa é que ele tinha algo que o incomodava, algo que perturbava e que o fazia fraco. Meu irmão, Deus, presta atenção no que eu vou dizer aqui, Deus não vai nos dar vitória em todas as nossas fraquezas, sabe por quê? Se Ele der em todas as nossas fraquezas, nós vamos sentir os super-homens, nós vamos sentir os melhores, nós vamos sentir os soberanos, e Deus nunca mais, não poderá agir na nossa vida, mas Ele age enquanto houver fraqueza. Por isso sempre há alguma coisa a ser vencida em nossa vida, por isso sempre haverá alguma coisa a ser vencido.
alguma coisa que precisamos lutar. Porque é nessas circunstâncias, são nessas coisinhas que Deus manifesta o poder dele em nossa vida. Porque pessoas, e muitas pessoas, por pouco poder, por pouquíssimas coisas, já se acham os caras, já se acham os deuses, já se acham os donos da verdade. Mas quando Deus, Ele quer demonstrar e revelar a vontade dEle, respondendo outra coisa, Ele quer que nós saibamos disso, e que creamos que Ele tem o controle. Ele tem o controle. Se vai curar, se vai libertar, se vai agir assim ou assado, nós temos que entender que o controle está na mão dEle. Não importa o tempo, não importa quantos anos ou quantos soframos, Deus tem o controle da nossa vida. Por isso ele diz, então, eu me alegro mais ainda. Por isso me alegra-me mais em saber, não porque eu estou passando, não simplesmente porque eu estou sofrendo, mas porque por causa disto, eu sei, tenho certeza que Deus está no controle dessa situação. E quando nós cremos nisso, nós sabemos disso, então a nossa maneira de ser, o nosso estado de espírito, nossos pensamentos, nosso humor, o nosso servir a Cristo, o nosso vir à igreja, o nosso andar com Cristo será diferente. Mas quantos de nós, ao passar por situações e Deus não responder conforme nós estamos pedindo, o nosso humor muda, os nossos pensamentos mudam, o nosso estado de espírito muda, não é? A nossa maneira de ser, de agir, reagir, também muda. Isso é fato. Eu vejo isso. Às vezes faço assim. E vejo isso na vida de pessoas que mudam seu estado de espírito, seu humor, seus sentimentos, por causa de uma situação. Porque não tem, e não olha para que não sabe, e não consegue viver, não conseguiu compreender ainda, que Deus está acima e tem o controle da nossa vida. Deus é muito mais importante do que eu. Deus é muito mais importante do que você. E nós vivemos dias em que nós queremos ter o controle. Deus é o que faz. Nós dizemos a Deus o que Ele tem que fazer. Nós dizemos a Deus quando Ele tem que agir. E Paulo está nos lembrando que quando eu orei, Ele me disse, não vou fazer isto. E fique sabendo que a minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você. Você não precisa mais do que isto. Se Deus falasse isso com você, na sua petição, em nossas petições, se Deus falasse isso conosco, meu irmão, qual seria a nossa reação? Mas Paulo, ele teve uma reação diferente. O humor dele melhorou. A vida dele melhorou. A condição dele melhorou. Porque ele entendeu que Deus estava no controle. E Deus é maior do que aquilo que ele estava passando. Olha que coisa maravilhosa. Se você entendeu, diga glória a Deus. Paulo nos ensina que entre nossa oração e a vontade de Deus, ele nos ensina que devemos fazer da vontade de Deus a suma importância para a nossa vida. Não é só importância, a suma, não há nada mais importante. Nós devemos fazer da vontade de Deus aquilo que é mais importante para a nossa vida. Mas aí qual é a vontade de Deus? Se nós conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós vamos saber. Se nós lemos um pouco a palavra de Deus, nós vamos saber.
O verso 9, ele fala a respeito disso. Ele faz da vontade de Deus a sua suma importância para a vida dele. Ele diz o seguinte: olha, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo se manifesta em mim. Ele fez da vontade de Deus aquilo que era mais importante para a vida dele. Meu irmão, nós estamos vivendo num mundo micro. Nós vivemos num mundo individualista. Num mundo em que nós somos os astros dessa longa-metragem. Nós somos os mocinhos. Porque você ficou desempregado. Porque as coisas financeiramente se começaram a descontrolar, fugir do teu controle. Nós agimos assim. E Paulo está dizendo, a nossa oração é uma coisa, mas a vontade de Deus é outra coisa. E como já dizia o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem claro, você entendeu? Olha para o teu irmão e diga assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós precisamos entender e crer que Deus tem esse controle. E fazer da vontade de Deus a coisa mais importante. Paulo compreendeu isto. E a vontade de Deus, isso tornou-se em benefício para a sua vida. Quando nós entendemos isso, meu irmão, aquilo que poderia ser prejudicial, aquilo que poderia ser frustrante, aquilo que poderia nos derrubar, aquilo se torna um degrau para que nós subamos. Aquilo se torna um degrau para que sejamos mais servos, mais servidores, mais adoradores, mais pessoas com dons, pessoas com talentos, pessoas abençoadas, pessoas tão cheias da graça de Deus, deixam de fazer, de buscar Deus, por um problema ou por outro. Nós não podemos permitir isto. Nós não podemos permitir isto. Tantas pessoas que viraram as costas. Não, eu não virei as costas não, eu tô firme. Que isso, não, eu tô bem. Eu ouço sempre assim, alguma coisa assim. Meu irmão, o que está acontecendo? O negócio tá meio estranho aí, né? Não, pô, eu estou bem, está tudo em paz. Olha, eu e Deus, olha, não tem nada a ver não, olha, eu estou tranquilo. Não está, não, está jóia. Não, meu irmão, nós precisamos aprender com Paulo. A vontade dele deve ser a coisa mais importante para nós, nesses momentos aflitivos, nesses momentos angustiantes, para que tenhamos paz e descanso em nossa alma. Paulo, quando compreendeu isto, aquilo que o afligia já não afligia mais, aquilo que o espetava já não espetava mais, aquilo que cutucava-o já não cutucava-o mais. Ele entendeu essa condição, e ele pôde fazer a obra, ele pôde buscar, ele pôde ser bênção para tantas pessoas, porque ele entendeu. Mas nós por poucas coisas não saímos de casa, não vamos a isto, não vamos na reunião lá, não vamos orar, não vamos buscar Deus, não vamos à igreja, não vamos, por poucas coisas. Sabe por quê? É cristão que acha que tem o controle e Deus é que tem que servir. Cristão que acha que é o Senhor e Deus é o servo. Deus, ele sempre vai, meu irmão, nos responder, mas nem sempre será a resposta que nós esperamos. Nem sempre será do jeito que nós queremos.
ou nós aprendemos a crer que Ele é e tem esse controle, e fazer da vontade dEle a coisa mais importante para que tenhamos paz, sejamos felizes, tenhamos alegria em nosso coração e a nossa alma descanse, ou então viveremos sempre perturbados, angustiados, incomodados com alguma coisa que tem que ser feita em nossa vida. Você está me entendendo, não? Amém? Paulo, ele coloca aqui, meu irmão, que também nisto, em saber a vontade de Deus sobre a resposta da nossa oração, nós vamos entender isso quando aprendemos isso que eu estou dizendo. Existe a vontade de Deus, e a nossa confiança então se tornará inabalável. Nós temos que confiar. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que crer que Ele tem um controle. Nós temos que descansar, saber que fazer da vontade de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Então nós vamos ter confiança. E essa confiança se tornará inabalável. Crente que não confia em Deus, meu irmão, é crente lua. Crente lua, crente de fases. Crente que não consegue entender isto. Você já sabe, eu já falei tantas vezes o que é crente de lua aqui, eu não falei não? Já sabe o que é? Então tá bom, vou falar rápido. Crente lua cheia. Lua cheia. Ó, está brilhando no céu, está cheio de poder. Aleluia! Glória a Deus. Cadê o diabo? Hoje eu não bati nele ainda. Deus. Pode vir para cima. Aleluia. Pode vir quente que eu estou fervendo, diabo. Gente, lua cheia. Eu já ainda não expulsei um demônio ainda. Cadê? Onde tem? Aí passa uns dias, começa a virar lua minguante. Ai, não acordei bem. Oh Deus, o negócio não está muito bom não. Oh Jesus. Não vou orar hoje não. Hoje tinha que ir para a igreja, mas não vou não. Dá um tempo. Tenho que me restaurar. Não está bom. Aí depois vira o quê? Lua nova. É isso? Lua nova. Sabe o que é a lua nova? É aquela lua crescente é depois. Lua nova é aquela que você olha para o céu e você não vê. Não é? A luz, a sombra da terra está escondendo ela. Eu sei um pouquinho, viu, Tiago? A sombra da lua está escondendo ela lá. Ela não vê, ninguém vê. Lua nova. É o crente, meu irmão, que foi minguando, sumiu. Cadê? Tá tudo bem. Tá legal, é que eu estou em casa buscando Deus. Mas você não está sumido. Não estou não, eu estou aí. Fique tranquila. Está na caverna. E está dizendo que está bom. Está na caverna e está dizendo que está bom. Virou turista na presença de Deus. Turista. E aí passa um tempo, vai numa oração ou num culto lá e recebe uma unção, é renovado. E aí começa a lua cheia, a lua crescente. Aí vai subindo, aleluia. Eita Deus maravilhoso. Eita, você é um crente, mas você é um crente meia boca, que você não vem para a igreja, já começa a falar dos outros, já começa a dizer porque não vem, porque não foi, porque não fez, tem que ser como eu, vamos buscar Deus, vamos para o monte, já fui ontem, estou indireto, vamos para o
vamos para o monte. Vamos buscar, vamos pregar, vamos lá para a praça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu quero fazer. Daqui a pouco, meu irmão, de fase. Conheço alguns, não aqui, em outro lugar aí. Conheci muitos cristãos assim. Meu irmão, Paulo não está falando de masoquismo aqui. Olha, eu estou feliz porque eu estou sofrendo, não. Mas a alegria de saber que sua situação era o que Deus queria para ele. Meu irmão, será que nós teríamos alegria de saber, olha, é assim que Deus quer, é assim que Deus quer que eu viva, é dessa maneira, eu tenho que ter esse espinho, olha, eu vou ter que aguentar você aí a vida inteira, olha, o espinho que eu vou ter, meu irmão, olha, é a dureza lá do meu marido, olha, é a ignorância do fulano, é essa dor de papagaio que eu tenho aqui, vou ter que aguentar isso. Mas se eu tenho que aguentar, aleluia, essa é a vontade de Deus, isso não vai parar. Eu não vou deixar de servir, eu não vou deixar de buscar Deus, eu não vou deixar de me alegrar, eu não vou deixar de sorrir, eu não vou deixar de estar com as pessoas por causa de um problema ou de outro, porque eu sei que a minha alegria está em Deus. E que Deus quer essa situação. E se Ele quer isto, tem o controle disto. Ele tem o controle. Ele sabia que Deus, querendo dessa maneira, Deus iria sustentá-lo todos os dias. Meu irmão, isso é ser sustentado por Deus. Saber que Deus quer assim, você pode ter certeza. Você vai ser sustentado. Agora, se quiser diferente, vai viver sem o sustento. Mas é dessa maneira que Deus sustenta você. É com esse problema. Olha, com essa situação. Você não conseguiu ainda realizar o teu sonho, quem sabe? Quem sabe você ainda não conseguiu fazer o que você quer fazer. Quem sabe você tem que suportar alguma coisa. Você tem que aguentar alguma coisa. E se Deus quer dessa maneira ainda, meu irmão, é para o nosso bem. E é nessa situação que Deus estará nos sustentando. É nessa situação que seremos abençoados. É nessa situação que Ele manifestará o seu poder sobre a nossa vida. É nessa situação. Você pode dar um glória a Deus, porque Deus tem um controle sobre a tua vida. E eu quero terminar aqui, meu irmão. Falei que ia ser rápido hoje, hein? Estou conseguindo, hein? Entre a nossa oração e a vontade de Deus, nós temos que entender que somente através da vontade de Deus, o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Vou repetir. Temos que entender que somente através da vontade de Deus, o poder dele é aperfeiçoado em nós. Simples assim. O pessoal coloca no Face, né? Simples assim. Coloca alguma coisa. Então estou dizendo assim, meu irmão, que é simples assim ser abençoado. É saber que é através da vontade dele, de Deus, que o poder dele é aperfeiçoado em nós. Simples assim, Fábio. Simples assim. É desse jeito. É através da vontade dele. Paulo soube disso através da sua oração e o conhecimento da vontade de Deus a respeito da sua vida, do seu sofrimento. O verso 9b, ele entende isto. E ele diz: portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, pois o poder de Deus repousa em mim. Olha o verso 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Você tem todos esses aqui ou só algum? Você passa alguma coisa disso? Fraqueza? Insulto? Necessidade? Perseguição? Angústia? Mas ele termina dizendo assim, ó:
Pois quando sou fraco, é que sou forte. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando eu perco a minha força, eu tenho o poder de Deus. Quando perco a minha força, eu tenho o poder de Deus. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa isto. Mas sabe por que nós sofremos? Porque nós queremos a nossa força mais do que o poder de Deus. Nós queremos ter o controle mais do que o poder de Deus. Sabe por que às vezes o poder de Deus não se manifesta? Porque nós não permitimos. Porque nós queremos ter o controle. Nós queremos a força. Sabe aquele desenho que passava na televisão, um camarada forte, um loiro, cabelo assim, Chanel, cortado assim como tigela, tal, né? Que levantava, acho que uma espada, tirava uma espada da bainha e o He-Man, né? Conheceu o He-Man, não? Olha assim, ó, o He-Man. Ele dizia: eu tenho a força. Aí eu que dublava, viu? Lembrou? Eu tenho a força. E aí ele ficava forte. Cachorrinho, achava um gatinho, virava um leão. Era esse não? Era um gatinho. Era um tigre, virava um tigre. Era um cachorrinho que virava um tigre. Tá, não importa, era uma coisinha lá que virava um tigre. Agora me lembrei que a pessoa conseguia falar um tigre, 2 tigres, 3 tigres junto, rapidinho. Não consegue. Mas olha, ele levantava a espada e dizia: eu tenho a força. Meu irmão, quantas vezes nós estamos levantando a espada, estamos dizendo: eu tenho a força, diante dos problemas, diante das situações. Sabe o que Deus está querendo? Entregue a tua espada, entregue a tua força para mim. Porque quando você se esvair dessas forças, dessa capacidade, então o meu poder se manifestará na tua vida. Quando você entregar, então o poder vai se manifestar. O poder de Deus não se manifesta, meu irmão, na nossa força. Enquanto nós estamos lutando, enquanto nós estamos gladiando, enquanto nós estamos guerreando, enquanto nós estamos boxeando, enquanto nós estamos no MMA, lá naquela coisa, Deus não manifesta o seu poder. Mas no momento, meu irmão, em que nós estamos incapazes e entregamos, meu irmão, e dizemos: olha, fui vencido, Senhor, faz a sua vontade, faz como o Senhor quer. E aí, então, meu irmão, então aí sim, o poder de Deus, aí eu posso dizer: eu tenho o poder de Cristo. Meu irmão, é dessa maneira que o diabo foge, é desta maneira que a tristeza foge, é dessa maneira que a frustração é derrotada, é dessa maneira que as decepções são derrotadas, é dessa maneira que o desânimo é derrotado. Meu irmão, quando nós nos sentimos fracos, sem força, a força já se foi, e então o poder de Deus se levanta, o poder de Deus se manifesta. E meu irmão, e quando o poder de Deus se manifesta, meu irmão, sai da frente, sai de baixo, porque, meu irmão, a coisa é maravilhosa. E Paulo está dizendo: eu me alegro em minhas fraquezas e me glorio em Cristo, porque para que o poder dele esteja sobre a minha vida. Meu irmão, então se alegra no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre, não reclame, não murmure, não esconda-se, não fuja, não pare de servir,
Não pare de adorar a Deus, porque se você permanecer na vontade, permanecer firme no Senhor, a mão dele, o poder dele estará sobre a tua vida. Mesmo fracos, debilitados, doentes, franzinos, Deus nos fará vencedores. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.